uma área do Oceano Atlântico coleciona histórias intrigantes que desafiam a lógica, consumindo embarcações gigantescas, aviões perdidos e tripulações inteiras, sem qualquer vestígio. O que é, afinal, o Triângulo das Bermudas? Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o Investigador Andrei e hoje falaremos sobre um dos temas mais pedidos pelos nossos ouvintes, que é, olha aí, a região endemoniada, né? Que some com tudo que aparece por lá, ou pelo menos supostamente, né? O Triângulo das Bermudas. E para me ajudar nisso, temos aqui ele, é claro, filho do demônio, Rafael Jacaúna. Andrei, o meu pai não é tão ruim assim não, só um pouquinho. Só porque eu achei que hoje ia falar sobre a Amélia Earhart e não vai ser dessa vez. Eu acho que os ouvintes entenderam. E temos aqui também nosso queridíssimo Igor Alcântara, saindo da geladeira. Acho que eu saio da geladeira todo mês, né? Olá, freaks e freakas, e eu já vou dar aqui a minha conclusão aqui. Pra mim, ou é o Cthulhu, ou é uma base do Astacheran. Aí, ó. O Igor só melhora, cara. Esse é o Igor. É isso aí, galera. A gente vai comentar mais sobre esse tremendo mistério, esse enigma da humanidade. E vamos primeiro pros recadinhos e a gente já volta com esse papo foda. Agora na área de recadinhos, prometo que vai ser rápido porque esse episódio ficou excelente, como sempre. Gostaria de agradecer aos pauteiros Cássio e o Lucas, que me ajudaram bastante. Então é isso aí, grande parte desse episódio é trabalho deles. Muito obrigado. Também temos que falar aqui de um ouvinte nosso, o Jonathan First. Eu acho que é assim que é o nome dele, pelo menos é assim que ele se identifica. Que é o seguinte, ele é desenvolvedor e ele criou o mapa do sobrenatural para celulares Android. Olha aqui de... Cara, nossos ouvintes são os melhores. Ele fez meio que um aplicativo em que você pode localizar pontos de acontecimentos sobrenaturais, insólitos e etc. O aplicativo ele é novo, tem alguns pontos iniciais, por exemplo, já tem lá MTV, o Monstro do Lago Ness, etc. Pelo que eu entendi, também tem essa questão do Google Maps, você mesmo pode ir adicionando os pontos, você sabe de um ponto da sua rua, da sua cidade. É claro que não deve ter muita coisa agora nesse momento, e é por isso que inclusive eu acho legal falar, tipo, baixem, cadastrem os seus eventos, façam esse aplicativo bombar, porque, cara, é uma ideia excelente. Eu vou deixar aí o link do Google Play e também vou deixar aí o nome, né? Mapa do Sobrenatural, tem uma caveirinha azul nele, cara, Google Play. Eu não sei se tem para iPhone, eu acho que não. Bem, qualquer coisa, se tiver sucesso, a gente pode trabalhar nisso, né? Olha aí. E agora, é claro que a gente tem que falar dela, a Penumbra Livros. Bem, como vocês sabem, a Penumbra ela é uma editora independente e não tem aquela baita estrutura das editoras grandes, né? Eles têm um monte de lançamento legais pra sair ainda esse ano. E a vontade ainda é lançar muito mais. Sério, tem umas coisas que são muito loucas, de verdade. Das coisas que a gente acaba falando por aqui, umas coisas bem legais, é claro que eu não posso revelar. E muitas das coisas nem revelou pra mim. Então, assim, é hora que a gente conversa bastante. Bem, eles precisam saber o que interessa a vocês, o que vocês estão ansiosos pra ver sair em português, com aquela qualidade legal que a Penumbra traz. E, cara, galera, é uma qualidade... Sério, não é porque eles estão aqui patrocinando, não é nada disso, cara. É porque eles são excelentes com qualidade gráfica. Assim, de verdade, coloco minha mão no fogo por eles. De verdade, eles são a dark side do mundo ocultista, né? Bem, para saber mais um pouquinho, o que eles pretendem fazer? Uma promoção muito legal e que todo mundo que participar vai ganhar. Então preste atenção. Eles prepararam uma pesquisa de opinião que é bem rapidinha, leva só uns minutinhos. Lá eles vão perguntar que tipo de livro vocês gostam, quais títulos vocês querem ver publicados e por aí vai. A ideia é justamente entender melhor o que vocês querem para poder botar na frente da fila o que for mais interessante para vocês. Todo mundo que
responder a pesquisa ganha, sem sorteio nem nada, um cupom de 15% de desconto nos produtos da loja Penumbra. Caraca, 15%, cara, galera, 15% é um desconto, hein? Vou te falar que dependendo do valor é um desconto. Ganham 15% na compra da loja Penumbra. Mas o frete não entra nessa conta, só pra deixar claro. Esse desconto ele é legal, tanto para quem quiser comprar o livro mais baratinho, quanto para quem quer comprar um daqueles raros. Então, galera, quem tá de olho naqueles mais alto preço, já fica aí de olho nessa promoção. Então aproveita que essa é moleza, não é todo dia, e esse desconto vai para todo mundo que participar. Mas além disso, vai ter um outro prêmio. Eles vão sortear um Renascer da Magia e mandar pro vencedor. Cara, isso é muito legal, porque esse é um livro muito bacana. Eu vou até fazer mais. Eu me comprometo aqui que vou me unir aqui com o Sr. Penumbra agora. Vai também, eu vou sortear, o Mundo Freak vai sortear um exemplar do meu livro, Calciferum Demônios, Bruxas e Vagantes, que já tá pertinho de sair. Em breve, quem for apoiador vai saber dos detalhes. Quem não conseguiu apoiar vai saber como é que vai adquirir o livro. Mas a pessoa já vai sair na frente, porque ela vai ganhar também ali, se ela for sorteada. Aí eu já não sei se a pessoa vai ganhar os dois, ou se um ganha um, outro, a gente faz outro sorteio pra ganhar outro. Mas você vai estar concorrendo. Então, assim, eu quero adicionar um pouquinho, que o Mundo Freak, a Penumbra tá sempre com a gente. Eu acho que a gente merece bombar um pouquinho essa promoção que ficou maravilhosa, né? O link para a pesquisa tá aí no post. Quando você for responder, é importante colocar o seu e-mail certinho, senão eles não vão conseguir entrar em contato caso você seja o vencedor do sorteio. Então, bastante atenção. A pesquisa vai estar no ar só até o dia 16, sábado que vem. E o desconto também só é válido até esse mesmo dia. Então, tem que correr. O sorteio vai rolar no dia 17, o dia seguinte, e eles vão anunciar o resultado pelo Facebook, né? Vamos ver mais ou menos também. Dia 17 também vai estar do Calcio. Mas se você for o vencedor, também vai receber um e-mail com uma boa notícia para pegar com você o endereço para envio e tudo mais. E aí, galera, é correr pro abraço. Então participa da pesquisa, use o desconto e torça para ganhar o sorteio. E também, bora lá pro episódio, porque hoje vai bombar, galera. Triângulo das Bermudas. Vamos lá, galera. Triângulo das Bermudas. Eu acho que esse é um dos mistérios mais café com leite que existe na face da Terra. Todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos tem uma ideia bem, assim, assertiva sobre o que é, apesar de leiga, sobre esse assunto. Porque, assim, ele tá em livro, em filme, em história, em seriado, tem Arquivo X, Gravity Falls. Cara, tem um monte de série que tem algum episódio falando sobre Triângulo das Bermudas, porque realmente ele se tornou um assunto pop. Em toda aquela onda de ufologia que a gente sempre fala aqui, década de 50, 60, 70, ele teve sempre muito presente nesse tipo de relato, né, de avistamento, desaparecimento, muita coisa louca, muita coisa que talvez faça sentido. Vamos debater um pouquinho. Primeiramente, Rafael, qual foi a primeira vez que você escutou falar, e eu sei que essa pergunta é muito difícil, sobre o Triângulo das Bermudas? Rapaz, eu não tenho ideia. Realmente eu não tenho. Parando assim nessa pergunta de surprise, eu não sei te dizer não, cara. Mas já tem tempo aí. Como você disse, é um negócio muito comum, mas não sei. Provavelmente foi algum filme, cara, algum seriado. Não foi nem programa de ufologia, provavelmente. Foi algo bem anterior. Não sei o que te dizer não. E você, Igor? Cara, é difícil saber, porque assim, desde quando minha memória alcança, eu lembro assim de ter ouvido falar do Triângulo das Bermudas, ou algum filme, ou de repente até, sei lá, algum desenho do Scooby-Doo, entendeu? Eles sempre investigavam mistérios, né? Enfim, sei lá. E só complementando o que você falou aqui, é um mistério muito pop, mas ele nunca tinha aparecido no Mundo Freak, então agora que ele vai ganhar um status assim, foda mesmo. Sim, com certeza. E assim, só pra gente deixar claro aqui, determinar um escopo antes de a gente começar de fato. Galera, existem diversos enigmas e mistérios, citações, né, de relatos de outras áreas do mundo que aconteçam fenômenos semelhantes de desaparecimentos, né? Falam aí que tem regiões triangulares em outras regiões, sei lá,
10, 11, 12, 13, não lembro agora quantas são, o Triângulo do Diabo, sei que lá. Mas assim, vamos focar hoje só no Triângulo das Bermudas, que ele merece um podcast à parte, e a gente faz em outro, essas outras regiões aí, o que a gente tiver. Mas enfim, vamos lá. Calma aí. Triângulo do Dragão, o Triângulo do Diabo também merece um podcast só dele, meu cara. Inclusive, ele tem mais casos e mais histórias, eu acho, que o próprio Triângulo das Bermudas. Eita! Deve ter algumas com tentáculos, com certeza. Tá no Japão, não duvide. Deve ter muitas waifus sequestradas aí nesse triângulo aí, ó. Muito kawaii desu. Bem, Triângulo das Bermudas, pra quem não sabe, é uma área localizada ao norte do Mar do Caribe, tendo seus vértices no norte do arquipélago, de onde tira seu nome, né, em Bermudas. E assim, é interessante a gente falar, primeiramente, que a região, ela não é oficial. Não existe mapa, Triângulo das Bermudas. Existem apenas suposições de onde seria uma pequena área de fenômenos, né? A gente vai falar de onde que surgiu esse nome, essa forma, etc. Mas que, assim, não tem nada oficial, não é algo especial ali, pelo menos até o século XX, a metade do século XX. Nada de especial, entre muitas aspas, a gente pode falar que era conhecida, pelo menos. Não tô falando que não existiam fenômenos antes. Calma, seus believers do capeta. Eu só tô falando que nunca houve ali uma separação das regiões em volta, falando, não, aquela região é especial para... Não, ele simplesmente era um lugar nenhum ali no meio do mar em que ninguém se importava, região de passagem, né? O que aconteceu? No século XXI, a gente tem a ascensão comercial e militar dos Estados Unidos e somados à evolução tecnológica na área do transporte, né? Então houve um aumento significativo no tráfego naval e aeronáutico da região. E com esse aumento de tanto de barcos quanto de aviões circulando na área, bem com a presença de bases militares em várias daquelas regiões, é bom falar também Guerra Fria, também estava comendo solta, então base militar aqui não estava faltando, começaram a ser relatados números bem significativos de casos misteriosos envolvendo tanto civis quanto militares relacionados a desaparecimentos e fenômenos estranhos. Tais casos, eles geralmente poderão ser envolvendo falhas inexplicáveis e coisas desse sentido, né? Até desaparecimento inteiro. E que rapidamente chamou a atenção. E com o passar do tempo surgiram várias teorias, né? Vambora, que a galera é bem criativa, né? Mas será que existe alguma coisa que a gente pode falar? Bem, a região, ela recebeu o seu nome, né, em 1964, num artigo chamado The Deadly Bermuda Triangle. Olha só, tô certo minha pronúncia, Igor? Certíssimo. Olha aí, ó, já me contrate aí. Inglaterra, se tu não tá querendo euro, eu quero você com essa libra gostosa aí, só me contratar. Eu faço até sotaque britânico. Bem, enfim, ele foi escrito pelo autor de ficção científica Vincent Geddes e publicado na revista Pulp, Argosy, no qual o artigo, o autor, ele analisa e teoriza sobre essas séries de casos misteriosos que concentraria essa região na Ilha das Bermudas, Porto Rico e Fort Lauderdale e as Bahamas, e se encontrando na divisão entre o Mar do Caribe, a costa leste dos Estados Unidos e o Atlântico Norte. E, curiosamente, é uma área bem propícia para formação de tempestades e furacões. No artigo original, esses vértices são localizados nas Ilhas das Bermudas, ao norte, Porto Rico, sudeste e Miami, a oeste. E as localizações dos vértices sudestes e oestes às vezes sofrem uma certa mudança conforme o autor. Então, assim, é uma região que ela não existe, né? Nunca existiu meio que um consenso entre ela, mas ficar mais ou menos ali naquela região, né? E apesar de mundialmente conhecido, nunca constou em mapas oficiais sobre isso, né? Isso é interessante, Igor. Você que conhece um pouquinho, Rafael também, que é professor de história, o que vocês têm aí a falar um pouquinho dessa região? Que realmente é uma região bem movimentada, eu acredito que foi bem movimentada na época mesmo. O que vocês me dizem um pouquinho aí de um contexto, sei lá, histórico, regional, demográfico dessa região? Bom, eu posso olhar nesse mapa e sem conhecer nenhuma história mais aprofundada, eu posso garantir que os Estados Unidos deveria manter ou ter um tráfico de navios bem intenso. Fora que, se você voltar no tempo da colônia, os navios coloniais também passavam por ali na época do chamado comércio triangular americano, né, das colônias inglesas. Então, essa região sempre foi uma região que provavelmente foi muito rica em tráfego, né, de navios, em tráfego de navios, desde que a Inglaterra colonizou. Mas, só um detalhe, não se usavam instrumentos de navegação magnéticos, por exemplo. Então, não tinha como o cara se perder porque a bússola ficou maluca de uma hora para outra. Usavam outros tipos de instrumentos.
Olha, é verdade sim, que essa região ela tem muito navio. Inclusive, eu vou dar um dado aqui, essa é a região do planeta com maior fluxo de navios. Tipo, é número 1. Porque passam navios ali que chegam na costa leste americana, passam navios ali que estão circulando pelo Caribe, então você tem muito, por exemplo, navio de cruzeiro, turístico, etc. E enfim, para levar mantimentos para essas regiões. E muitos navios que estão vindo ou da Europa para a América do Sul ou dos Estados Unidos para a América do Sul. Então eles passam muito. O navio, por exemplo, vai vindo da Europa e passa por ali para depois ir para o Canal do Panamá. Então é a região com maior fluxo de navios. E em relação às tempestades e furacões, você vê a maioria desses furacões que ataca a costa leste americana, eles se originam mais ou menos dessa região. Inclusive quando é verão aqui nos Estados Unidos, principalmente verão, mas no ano inteiro, mas principalmente verão, e você tá por exemplo, e eu falo experiência própria, né? Você está, por exemplo, pegando um voo do Brasil para os Estados Unidos, ali na costa leste, você não passa exatamente no Triângulo das Bermudas, mas você passa pelo Mar do Caribe e Golfo do México, e é normalmente onde tem mais turbulência. Eu peguei uma turbulência uma vez nessa região, que o avião começou a perder altitude e caiu máscara de oxigênio, pra você ter uma ideia. Aí, só te falar uma coisa. O esfíncter, ele travou ou ele abriu, né? Não tem muito que pensar nessa hora, né, cara? Cara, eu achei que já era, sinceramente, porque nunca a máscara de oxigênio caiu, né? E o avião perdeu a altitude de uma vez e a máscara de oxigênio caiu, eu achei, já era. O estômago parou no pescoço, né? E a máscara nessa cara, tu falou, máscara é o caralho, eu vou morrer, porra. Caraca. Calma aí, mas a pergunta que não quer calar, Igor. Por favor, Guilherme, música de suspense. Nesse momento que a sua vida estava em risco, você pensou em Deus, Igor Alcântara? Sinceramente, cara, eu posso sinceridade, o amigo meu tava viajando comigo. Eu não vou mais pagar a conta aí, bah. Não, depois de um tempo deu um certo alívio mesmo, porque eu tava numa época meio foda da vida, assim, eu falei, que bom que vai acabar essa merda. Mas a primeira coisa que eu pensei, e o amigo meu tá viajando comigo, ele pode testemunhar, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, cara, por que eu não acredito em Deus? Tipo, eu podia muito bem rezar agora, ia dar uma acalmada. Eu queria acreditar, cara, mas que merda. Caraca, meu irmão. O cara acreditou porque ele não acredita em Deus. Eu achei que ia, cara. Eu achei que ia. Mas enfim, o que eu queria colocar aqui é que essa região, ela realmente é uma região com... não a região especificamente do Triângulo das Bermudas, mas toda essa região do Mar do Caribe e Golfo do México é uma região com muita tempestade, realmente. Sim. Cara... Fala. Uma curiosidade, que eu já falei sobre o Triângulo do Dragão, que fica lá no Pacífico, é que o Triângulo das Bermudas, esse Triângulo do Dragão que fica ali perto do Japão e tal, eles estão na mesma latitude. Acho que é a latitude mesmo, estão na mesma latitude. Isso é uma característica, ele está exatamente do lado oposto, na mesma latitude. Então, pode ser uma questão também de região do planeta, pode ser uma coisa aí para adicionar nas nossas teorias. As regiões, eu posso estar falando besteira e se eu tiver algum ouvinte que especialista me corrija, mas até onde eu li, as regiões próximas do Equador, elas são mais propensas a furacões, a tempestades mais fortes. Sim, com certeza. Cara, vocês estão falando aí, só me lembrou de uma coisa, cara. Por algum motivo eu me lembrei de Jurassic Park. O parque ficava, né? Ele nunca ficou em lugar nenhum, mas no filme ele ficava na região ali de Porto Rico, não ficava em alguma região dessa? Costa Rica, mas é por ali mesmo, ali nessa região do Mar do Caribe e Golfo do México. Sim, cara, é uma região pra tu esconder muita coisa, né, cara? Sei lá. Eu já imagino, sei lá, umas bases meio loucas, fazendo experiência genética, abrindo portal pra outra dimensão, mas enfim. Isso aí é meu lado believer aí, tentando saltar pra fora. Mas enfim, vou manter o monstro dentro da jaula. Faria isso por vocês. É interessante porque essa situação, pra gente que tá falando aqui, chega até a ser meio boba hoje, sei lá, pra mim, eu considero meio boba, mas se você for pensar pra época, cara, 64, final, sei lá, década de 60, década de 70, foi meio que o boom da questão da ufologia, né? Então a gente teve aí muitos escritores, né, inclusive alguns de ficção científica, falando e teorizando sobre esse tipo de coisa, né? Eu não tô querendo falar que isso é estranho, que naturalmente
geralmente vai ser estranho pra qualquer cético, né? E provavelmente as pessoas vão acusar isso, né? Pessoas que estão querendo, sei lá, alçar o nome delas, etc. Mas vamos tentar entender um pouquinho de como é que esse contexto surgiu depois que a gente tem esse livro, né, do Triângulo das Bermudas, que foi lançado pelo Guedes, né, pelo Vincent Guedes. O que aconteceu? O linguista Charles Berlitz, já conhecido por suas publicações e livros sobre casos e fenômenos sobrenaturais, se debruçou sobre os mistérios do Triângulo e lançou o livro The Bermuda Triangle, o Triângulo das Bermudas, onde ele propõe e discute diversas teorias para os fenômenos e casos que deram notoriedade à região, aumentando ainda mais a fama e popularidade do Triângulo. Então a gente teve um pequeno boom por causa dessas publicações. E tanto o autor do livro, desse no caso, né, o Berlitz, ele foi muito criticado pela comunidade acadêmica da época, sendo acusado desde charlatanismo e enviesamento de dado, né? Sendo tido como uma obra de cunho conspiracionista e pseudocientífica. E as teorias propostas no livro variam desde a mais simples casualidades naturais, como tempestades, até conjecturas ufológicas de abduções e interferências de naves nos equipamentos da navegação, né? Campos místicos, né? A gente era muito nessa coisa, campo magnético, daquelas linhas de lei, né? Que inclusive acho que a gente pode até fazer um cast próprio. E até mesmo a presença e influência da suposta lendária Atlântida, né? Inclusive isso eu já vi em algumas histórias citando que o Triângulo das Bermudas teria sido causado por Atlântica, tá por ali, Atlântida, né, tá por ali, etc. Eu acho meio difícil, né? Todas essas teorias, mas enfim, vamos pra frente, né? Em 75, o escritor e piloto americano Larry Kush lança o livro The Bermuda Triangle Mystery Solved, ou seja, Mistério do Triângulo das Bermudas resolvido. Que é o seguinte, ele apontou vários erros dos relatos de desaparecimentos feitos pelo Guedes, atribuindo esses erros e exageros à falta de verificação das informações dos relatos originais. O Kush, que é o autor desse livro, ele atribuiu a maior parte dos desaparecimentos a eventos naturais como ciclones. Entre suas conclusões, ele constou o seguinte: primeiro, o número de desaparecimentos de navios e aviões não são, em proporções quanto ao tráfego, significativamente maior que em outros setores do mar. Segundo, em uma área de ciclones e tempestades, o número de desaparecimentos não é maior que o esperado, incomum ou misterioso. E terceiro, vários casos seriam exagerados, como por exemplo, contando o desaparecimento de um barco, mas não de seu retorno ao porto. E as críticas levaram ao aumento da procura e popularidade do livro, né? E que acabaram tornando ele um best-seller e chegou à marca de 20 milhões de cópias vendidas, e recebendo uma adaptação cinematográfica em 78, dirigida pelo Donald Brittain, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Sei lá, um freak cinéfilo aí vai citar qualquer filme dele, se ele for relevante, né? E também tem os incidentes conhecidos, né? Mas assim, antes da gente ir pros incidentes, o que vocês têm, o que vocês acham aí dessa, toda essa aura de mistério, dessa polêmica toda envolvendo? Vocês acham que realmente aquela região ali, ela tem alguma relevância pra esse tipo de mistério? Ou as pessoas, tipo, só pegaram meia dúzia de dados, deram aquela maquiada e colocaram como? Tem alguma chance de realmente ser fora do comum esses desaparecimentos? O que vocês acham? Tá. Olha, cara, eu acho que tudo tem a ver com o momento específico que o Berlitz, né, o Charles Berlitz, lançou o livro dele, né? Ele lançou o livro dele, né, O Triângulo das Bermudas, em 74. É um livro de ficção, mas ele não vendeu como ficção, porque ele queria gerar um burburinho em torno daquela história para ele conseguir vender mais livros. Mas é a mesma história do Dan Brown com o tal dos Illuminati. A galera acha que isso é de verdade, sendo que é uma coisa criada num livro, enfim, para ficção. Então eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Como você falou, né, vários dos relatos de desaparecimento no Triângulo das Bermudas não são de aeronaves ou de navios que na verdade nunca existiram. É ficção. E existem ainda alguns que realmente houve desaparecimento, mas nem no Triângulo das Bermudas. E não tô falando nem só do Berlitz, né? Pegar outros autores, o Triângulo da Bermuda para esses outros autores até em tamanhos e locais diferentes. Tem barco que desapareceu na Ilha dos Açores, que é lá perto de Portugal, e a galera contabiliza como o Triângulo das Bermudas. Então, eu acho que há muito exagero nisso. A estatística que eu conheço, o número que eu conheço, que é, digamos assim, oficial, o número de desaparecimentos, incluindo aí tanto desaparecimento no mar quanto aéreo naquela região, nos últimos 500 anos, não chega a 1.000, sendo o que o pessoal alega que houve mais de 8.000. Quer dizer, é um número muito, muito exagerado para criar um burburinho, como se houvesse alguma coisa de diferente ali. Mas eu acho um fenômeno muito interessante você imaginar como isso caiu na cultura popular, né? Como isso ganhou esse ar de lenda urbana, talvez uma das maiores lendas urbanas da atualidade. Eu acho que é maior até do que Roswell, porque é mais conhecido e mais famoso, né? Assim, muita gente não conhece Roswell,
Mas Triângulo das Bermudas, qualquer pessoa, como você falou no começo, já ouviu falar. Então é interessante como um fenômeno popular. Mas eu não acho que há um mistério realmente para ser solucionado ali. E como eu falei, o cara lançou o livro em 74, na época ali do New Age, enfim, aquela galera riponga, não sei o que acreditava em cristais e tal. Então foi um momento propício para esse negócio ganhar essa popularidade. Bom, eu já vou concordar, mas discordando de alguns aspectos. Vai lá, brilha, Rafael. Sim, sai da cadeira. Sai da jaula, monstro. Cara, o Triângulo das Bermudas, por mais que tenham muitos relatos, e também aquele lance, como é um local muito movimentado, a amostragem dos desaparecimentos realmente pode ser extrapolada, porque pode, se tivesse pouquíssimos dados de navegação ali e desaparecesse metade, poderia ser muito pouco, dependendo da quantidade de pessoas que navegam. Mas como é uma área que navega-se muito, quando desaparece um ou dois, seria uma casualidade, não seria nada demais. Se alguns desses relatos não contassem fatos muito esquisitos, como o desaparecimento de aeronaves ou informações como o cara tá voando meia hora e de repente ele achar que voou meia hora e voou 2 horas. Ou navios afundando de repente, com muitas pessoas. São casos poucos, né? Poucos casos oficiais, comprovadamente, mas são casos que são muito intrigantes, porque essa não é uma região necessariamente que eu vou colocar aqui como alto mar, o meio do Oceano Atlântico, o meio do Oceano Pacífico. Está bem próximo da costa, bem próximo de várias ilhas, e é muito complicado alguma coisa desaparecer desorientada de formas com a bússola louca, instrumentos loucos, desaparecer sem deixar uma asa flutuando em alguma praia, sem acharem roupas boiando em nenhum lugar. Tudo bem que é um local que a maré pode levar, mas a maioria desses casos de desaparecimentos, desses que antes de desaparecer relata-se alguns casos eletromagnéticos, como de bússolas loucas, são casos que me chamam muito a atenção e eu fico sempre fazendo paralelos com outro Triângulo das Bermudas que fica no Pacífico. Então, são casos muito interessantes, são casos que o pessoal mistura muito Atlântida, mistura uma série de coisas, mas tem inclusive explicações sobre bolhas de carbono que podem fazer naufrágios e tal, mas eu ainda acho, minha humilde opinião, tem muito mais a ver com OSNIs e efeitos ligados a OVNIs talvez, do que com simples acidentes mundanos. Os acidentes mundanos ocorrem, mas existe coisa misteriosa aí, sim. Olha aí, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos casos que eles são... Eu admito que eles são bem interessantes, cara. Quando eu procurava isso na internet, eu ficava muito louco falando sobre isso. Vambora. Calma aí. Esses casos são reais ou são aqueles casos que inventou? Tem que saber. Então, esses casos, é muito interessante essa sua colocação, porque assim, a maioria dos casos, eles acabam se perdendo, né, e aquilo. Cada autor vai trabalhar de uma forma, né, então ele é até um pouco difícil a gente até chegar até a raiz dele, porque assim, muitas vezes, às vezes até o caso ele aconteceu, ele foi noticiado, mas você não sabe o que foi ocultado ou o que foi colocado em cima dele, né, pelos autores. Então fica uma área muito difusa que aí vai o que quiser, né. Eu acho que algum deles aqui, se não mais de um, a gente consegue colocar alguns áudios aí, pelo menos para dar um contexto aí pra vocês. Vamos lá. 17 de setembro de 1492. Em seu diário de bordo, o navegador Cristóvão Colombo menciona fatos estranhos enquanto navegava pelo local. Ele relata que a bússola apresentou mau funcionamento, além da bizarra presença de luzes de origem desconhecida movimentando-se no céu. Segundo ele, supostamente, seguiram os pilotos rumo ao norte, marcando na bússola, e acharam que os ponteiros indicavam noroeste numa grande quarta, e os marinheiros começaram a sentir medo, a ficar melancólicos e sem dizer o porquê. O almirante entendeu, determinou que voltassem a marcar o norte e, ao amanhecer, acharam que os ponteiros estavam bons. O motivo foi porque a estrela, em vez dos ponteiros, dá a impressão de se deslocar no firmamento. Isso é interessante, que é usar essa palavra firmamento. O que vocês acham? Então, assim, as bússolas, elas vão variar de formato, né? Mas elas eram mais um instrumento que os caras usavam. Então, quando a bússola não funcionava, o cara poderia atribuir esse mau funcionamento por uma construção,
por um erro ali da agulha, não tá bem imantada, enfim, uma série de coisas. Mas esse tipo de relato de ver coisas no céu desde a época do descobrimento da América, descobrimento do Brasil, também tem relatos, não necessariamente oficiais, que Pedro Álvares Cabral também viu uns lances no céu quando estava chegando próximo da costa do Brasil. Então não é um relato único. Agora, a veracidade deles é um pouco questionável. Alguns dizem que foi, por exemplo, no caso de Cabral, que foi Caminha que escreveu, outros dizem que nunca escreveu nada disso. Como eu nunca vi o papel escrito, eu não sei o quanto isso está certo, mas não foi o único relato de Cabral vendo coisas no céu ou dentro da água. Também tem relatos assim, vendo brilhos misteriosos de tamanho imensos debaixo do seu navio, e esses brilhos passando, fazendo curvas, sabe? Algo que descarta bioluminescência, por exemplo, coisas bem estranhas. Foi Cabral ou Colombo? O relato que o Andrei leu foi de Colombo. Ah, sim, mas okay. Já ouvi relatos também de Cabral. Ah, sim, ok. Sim, exatamente. Temos aqui mais um relato, vambora. É claro que a gente não tem nenhum áudio pra colocar aí de Cabral. Acho que na época eles não falavam muito. Em 1840, o navio francês Rosalie partiu de Hamburgo com destino a Havana. Foi encontrada à deriva na região do Triângulo com as velas içadas. Sua carga intacta e sem nenhum sinal da tripulação, com exceção de um canário, ainda vivo em uma gaiola. E o diário de bordo do capitão não relatou nenhuma anormalidade. E um artigo foi publicado no jornal London Times em 6 de novembro de 1840, relatando o caso. Isso é interessante, hein? Olha aí, ó. As pessoas sumiram, o canário estava vivo, então quer dizer que ele não morreu de fome, então não tinha tanto tempo do desaparecimento das pessoas, né? Sem falar que, tipo assim, canário é um bicho que morre rápido, né, cara? Qualquer estresse, o bicho tá caindo duro, né, cara? Da mesma forma que um periquito dorme, né? Tipo, simples ao ponto de você cobre e dorme e morre, cara, qualquer coisa, o bicho ele vai pro céu dos periquitos, né, cara? E aí? Vão pro céu. É passarinho. Esse caso me lembrou muito aquele caso do aquele do pessoal da colônia de Virgínia que desapareceu. Lembra que a gente gravou até com o Igor mesmo? Lembra desse caso, Igor? Sim, lembro. Então, ele me lembrou isso. Todo mundo desapareceu, deixou poucos vestígios, deixou só o canário vivo. O que houve? Pra mim, foram abduzidos. O demônio não, porque o demônio não faz essas coisas, não. Ele não some com navios inteiros, né? Ele só desgraça a vida de garotas de 15 anos. Ah, é mais divertido. 1918, o caso da USS Cyclops. É conhecido como... Caraca, agora meu inglês agora falhou. USS Cyclops. É conhecido como o maior acidente em perda de vida humana na história da Marinha Americana. Partindo de Salvador, Bahia, isso mesmo, com destino a Baltimore. O navio apresentou mau funcionamento e teve de fazer uma parada de emergência em Barbados para manutenção. Ao voltar para o seu curso através do Mar do Caribe, o navio desapareceu sem deixar qualquer rastro. Naquele dia, pela região, relataram que não houve tempestade ou condições meteorológicas adversas no mar naquele dia. A bordo do navio estavam 309 tripulantes e a carga completamente cheia de minérios de magnésio. Nenhum pedido de socorro foi emitido pelo navio. Cara, isso é sinistro. Vou te falar que um navio desse tamanho, com essa quantidade de gente, é muito difícil ele ter simplesmente sumido. O que você acha, Igor? Olha, eu acho que esse foi um caso de naufrágio do navio mesmo. E eu acho que possivelmente é o que aconteceu. Eu não sei se esse navio não pediu socorro, eu não sei se foi esse caso, mas quando eu li a respeito, eu sei que teve alguns casos que são relatados como o desaparecimento do Triângulo das Bermudas, em que há diversos registros da tripulação entrando em contato pedindo socorro, só que quando as pessoas narram isso daí de forma proposital, eles deixam esses relatos de fora como se não houvesse um pedido de socorro. Não sei se foi este caso, mas para mim foi um naufrágio mesmo. Provavelmente teve alguma tempestade, alguma coisa, e o navio naufragou. Nossa. O navio afundou, pronto. E você, Rafael? Não sei. Eu creio que navios, né, são feitos para não afundarem. Então, todo mundo concorda comigo. E se o navio afunda, alguma coisa, tá? Tem que ter feito força para esse navio afundar. O navio não vai a pique à toa. Ele tem uma série de... Ainda mais navios grandes desse gênero, eles têm uma série de
de proteções. Se quebra uma parte do navio, ele se veda em algumas partes para não afundar, né, completamente. Então eu creio que tem coisa a mais aí, cara. Agora, o que foi? Tem umas teorias de navios que afundam, que é aquela que eu comentei no começo de bolhas submarinas que se desprendem do fundo do mar. Vocês já ouviram falar? Já, bolhas de metano. Mas eu não acredito que seja isso, porque isso acontece em várias regiões e essa explicação só é utilizada no Triângulo das Bermudas, entendeu? Então não acho que seja, não. Mas essas bolhas de metano, elas existem no planeta inteiro, na verdade. Essas bolhas de metano, elas foram testadas em maquetes, elas tanto no Triângulo das Bermudas quanto lá no Triângulo do Dragão, justamente para justificar. Só que mesmo as maquetes e estudos indicaram que só serve para embarcações pequenas, e mesmo assim teria que ter uma coincidência muito grande, porque quando essas bolhas saem do fundo do oceano, elas podem sair com um tamanho muito grande. Quando elas chegam à superfície, né, pela queda de pressão, conforme elas vão subindo, elas vão se dissolvendo em pequenas bolhas. Então navios grandes, eles não seriam afundados de uma única vez com uma bolha dessa. Só barcos, embarcações pequenas, elas sofreriam e acabariam afundando devido a esse grande número de bolhas. Então, navios grandes assim, eu acho muito improvável afundarem. Ali não tem grandes ilhas, né, submarinas que o casco pode raspar e ser danificado. É uma questão. Fora que, pelo que eu vi, não se achou esse navio no fundo do oceano. Tudo bem que é grande, o pessoal deve ter procurado muito, mas não se encontrou. É uma coisa a ser destacada. Não sei até que ponto isso foi realmente procurado e tal, porque, enfim, quando um navio desse desaparece, não tem exatamente aquela localização exata. E, e aquela região não é uma região tão pequena assim, mas é uma região com um oceano muito profundo, então é muito difícil localizar mesmo. Sim, verdade. Mas, por exemplo, esses navios, eles têm uma rota. Quando ele desaparece, você, no mínimo, vai verificar aquela rota. O lance da questão aqui é realmente se eles vão verificar no fundo do oceano, já que realmente é uma região bem, bem profunda. Sim, com certeza, com certeza. Essa teoria das bolhas é interessante, mas é aquelas teorias dos céticos, né, de navalha do cano. É mais fácil uma bolha de 500 milhões de toneladas e jogar o navio para Kami-sama do que for um alienígena, né? É mais fácil a bolha existir do que o alienígena. Mas enfim. Se for a bolha, é peido de Cthulhu, né? Pode ser, olha, ó. Pode ser. Como é que é o nome daquele caso ó, do Bloop, não? Do som? Bloop. Isso mesmo. É Bloop mesmo. 1921. O caso da embarcação de Carol A. Deering é um dos maiores mistérios da história da navegação. Depois de uma longa viagem do Rio de Janeiro até os Estados Unidos, passando pelo Triângulo das Bermudas, o navio foi encontrado encalhado em terra na costa da Carolina do Norte, bem acima da Flórida, sem nenhum vestígio de tripulação. O mistério chamou tanta atenção que 5 ministérios do governo americano, Comércio, Tesouro, Justiça Marinha e Estado, se envolveram na investigação, pois acreditava-se na época que havia possibilidade da embarcação ter sido atacado por piratas ou navios de força inimiga, embora não houvessem marcas de armas de fogo. Um morador da costa da Carolina do Norte disse ter encontrado uma garrafa flutuando no mar com um pedido de socorro mais posteriormente. Esse mesmo morador confessou que a carta havia sido forjada. Todas as investigações foram encerradas sem nenhuma pista do que realmente haveria acontecido com o navio e sua tripulação. Cara, eu acho muito sinistro esses casos de que o pessoal, ele simplesmente some do navio. Eu acho muito sinistro. A gente já comentou uns podcasts, né, sobre desaparecimento de navio, mas quando desaparece 2, 3 pessoas, as pessoas podem cair, podem beber, podem tropeçar, podem ver a onda, derrubar. Sempre tem um lance assim. Mas quando tem navio grande que somem dezenas de pessoas, isso é de ferrar com a minha cabeça, cara. Porque pessoas não podem desaparecer assim do nada, sabe? Pessoas podem desaparecer 1, 2, 3, 5, tá? 100, 50, é muito estranho. Nenhum corpo boiando em praia nenhuma, nada. Porra, é demais. Cara, eu acho que nesse caso aí, imaginando que o caso ele é verídico, pode muito bem ter dado alguma merda no navio. A tripulação teve tempo de sair do navio, né? Entrar em botes e sair do navio. Podia ser alguma tempestade, alguma coisa, eles saíram. O navio acabou, enfim, indo à deriva e acabou depois
encalhando ali na costa da Carolina do Norte. E talvez o pessoal, por causa da tempestade, os botes afundaram e morreu a galera toda. Ou foram abduzidos. Então, olha aí, ó, a verdade aparecendo à tona. Eu tô vendo aqui algumas fotos do navio. Cara, ele não é um navio pequeno, né? Ele é um navio... Eu não entendi muito bem se ele é um navio militar. Não sei se ele é, eu acho que não. Eu acho que ele é um navio, mas ele é um navio bem do grandinho. Ele é bem diferente lá daquele caso que a gente comentou, Rafael, nos casos insólitos, de que o pessoal tava no iate, eram três calangos ali. E, cara, 3 calangos pode ter acontecido qualquer coisa, mas um navio inteiro, todas as pessoas necessárias para mover esse troço, né, que viajavam, é meio complicado, né, cara? Meio complicado, né? Em 1945, partindo de Fort Lauderdale, na Flórida, 5 aviões bombardeiros do modelo TBM Avenger da Força Aérea Americana desapareceram sem deixar vestígios. Esse caso é chamado de voo 19, fazendo alusão ao número designado a eles no controle do tráfego aéreo. Ao constatar o desaparecimento dos aviões numa sexta-feira, a aeronave tripulada por 13 pessoas foi enviada para procurar sobreviventes no mar e também desapareceu. Caraca, agora a coisa tá ficando interessante aí, hein? Olha aí, ó. Agora a gente tá falando aí de aviões militares, bombardeiros, né? 5 desapareceram, 3 pessoas foram enviadas para procurar sobreviventes. Cara, ninguém voltou. E aí, cara? Esse caso aí foi esse caso realmente ele é muito famoso, esse caso realmente ele aconteceu. E eram aviões militares de treinamento, né? Eram pilotos em treinamento. O que as pessoas acreditam, o que possivelmente pode ter acontecido, é que houve uma falha nos instrumentos de navegação, e aí, por causa de alguma tempestade, alguma neblina, alguma coisa, uma navegação visual não era tão fácil. E aí o pessoal se perdeu até que acabou o combustível e o avião caiu no mar. Provavelmente eles podem ter se desviado da rota e pegado o caminho oposto e ido mais distante da costa, entendeu? Tipo... E se afastando cada vez mais. Em outra dimensão? Cara, vou nem responder. Não. Mas isso que o Andrei outra falou... dimensão. Isso que o Andrei falou... Eu gosto da teoria, aquela minha teoria maluca que eu tiro assim, que o pessoal se amarra, sabe? Demônio. Não é nem a do demônio. O demônio tá em outra dimensão. É aquela teoria que nós vivemos em mundos paralelos, mas não paralelo no sentido de tu tem que chegar no final do universo pra chegar no mundo paralelo, em outra esfera de... Mas os mundos paralelos, eles estão no mesmo lugar, só que em lugares diferentes ao mesmo tempo, sabe qual é? E que, de repente, alguma energia, alguma vibração, algum tipo de gatilho faz que você atravesse. E são aquela história dos pontos de convergência, pontos de energia que existem na Terra, que talvez possa conduzir uma energia espiritual, entre aspas, aí cada um chama de uma forma, mas o Triângulo das Bermudas, o Triângulo do Dragão, eles seriam pontos grandes que em alguns locais dentro desse grande território, desse grande local, possui convergências que em momentos elas aparecem e você cai em outro lugar. Os seus aparelhos ficam loucos, você tem aquela... Tá vendo? Você tá fazendo maratona de Lost de novo? Cara, eu nunca vi Lost. Nunca vi Lost. Mas seria algo do tipo, sabe? Você tá aqui... um pouco dessas explicações que eu acho que pode ser do Shadow People, que a gente falou em outro programa, e coisas do gênero, fantasmas, demônios, uma série de coisas que estão todas juntas, todas convergem no mesmo lugar, mas são de outras dimensões, mas são dimensões que estão aqui. Nada de teoria das cordas, nada disso, não confundam isso é algo além, algo que a gente ainda vai explorar um dia e não foi dessa vez. Olha aí, ó, olha aí. É o bug na Matrix, né, cara? O famoso bug na Matrix. O voo 19 também é muito interessante porque ele é um dos poucos que você tem aí um pouquinho de comunicação entre base e operação. Eu não lembro se isso é confirmado, isso aí eu vou ficar em falta com vocês, até porque a pauta acabou fugindo um pouco sobre, né? Então ele acabou sendo um pouco resumida sobre isso. Então eu vou deixar aqui, qualquer coisa eu vou deixar aí as fontes que eu tirei isso, mas eu também não tô querendo que ninguém acredite em nada. Mas eu acho que esse diálogo ele é muito bom. Eu vou ler aqui mais ou menos, né? Que é o seguinte. Os pilotos, né, do Esquadrão 19 decolaram às
14 horas, né, as 2 horas. O tenente Charles Taylor, com mais de 2.500 horas de voo, ou seja, um cara bem experiente, estava no comando e guiou o grupo, né? Algo aconteceu por volta das 15h15, quando o bombardeiro terminou e os aviões deveriam continuar rumo a leste. O radiooperador da base aeronaval de Fort Lauderdale, que estava à espera do contato do avião para saber a provável hora do retorno e transmitir a instrução, ele recebeu a seguinte mensagem do líder da equipe. Olha que maneiro. O líder, né, do esquadrão, o Charles Taylor, ele fala o seguinte: chamando a torre, isso é uma emergência. Parece que estamos fora de rumo. Não consigo ver a terra. Repito, não consigo ver a terra. Torre. Qual é a sua posição? Não estamos certos da nossa posição. Não tenho certeza de onde estamos. Parece que estamos perdidos. Torre. Mude o rumo para o oeste. Estranho. Não tenho certeza de nenhuma direção. Até mesmo o oceano parece diferente. Esquisito. 15h30 da tarde, o instrutor-chefe do voo em Fort Lauderdale capturou em seu rádio uma mensagem de alguém chamando Powers, um dos alunos pilotos, pedindo informação a respeito da leitura de sua bússola, e ouviu Powers responder: eu não sei onde estamos. Devemos ter nos perdido após a última virada. O instrutor-chefe conseguiu contato com o voo 19 e chamou o instrutor da quadrilha, que lhe disse: ambas as minhas bússolas estão fora de ação. Estou tentando encontrar o Fort Lauderdale. Tenho certeza que estamos sobre as ilhas do litoral, mas não sei a que distância. O instrutor-chefe, depois de aconselhar a voar rumo ao norte, né, com o sol por bom bordo, até que ele alcançasse a base aeronaval de Fort Lauderdale, mas logo em seguida ouviu: acabamos de passar sobre uma ilhota. Não há nenhuma terra à vista. Isso indicaria que o instrutor de voo 19 não estava sobre a costa e que toda a esquadrilha, que nenhum deles conseguiria ver a terra que normalmente seguiriam nas Ilhas Baixas da Flórida, e que eles haviam perdido a direção. Isso ficou meio que óbvio, né? E isso continuou mais um pouquinho. O líder da esquadrilha aparentemente resolveu dar uma volta de 180 graus na esperança de voltar para a Flórida, mas ao fazer a curva, a transmissão começou a ficar cada vez mais fraca, indicando que deveriam ter feito a curva em direção errada e que estavam se afastando do rumo a leste, cada vez mais longe da Flórida e na direção de mar aberto. Alguns relatórios afirmam que as últimas palavras ouvidas do voo 19 foram: parece que nós estamos. Outro radiooperador parece lembrar-se de mais alguma coisa, tais como: estamos em águas brancas, estamos completamente perdidos. E em meio a esse tempo, a torre de controle recebeu uma mensagem enviada poucos minutos após a decolagem, né? Esta foi, no entanto, a última mensagem recebida do avião de resgate. Logo depois, todas as unidades de busca receberam uma mensagem urgente, dizendo que eram 6, e não mais 5 navios que haviam desaparecido. E o avião de resgate, com seus 13 tripulantes, também desapareceu misteriosamente. Mas nenhuma mensagem posterior foi recebida do voo 19 em sua missão de treinamento e do Martin Mariner, enviado para procurá-los. Um pouco depois de 19 horas, no entanto, a base aeronaval de Opa-locka, em Miami, capturou uma mensagem muito fraca que consistia em FTFT, que era o prefixo dos aviões do voo 19. E a partir daí nunca mais a gente teve notícias sobre esse desaparecimento. E eu acho esse relato muito interessante. Assim, eu tenho que pesquisar, não sei se esse relato é interessante, mas eu gosto muito dele. Quando eu era adolescente, eu adorava especialmente esse relato, porque você consegue viajar muito na maionese no que ele poderia querer dizer, né? Essa coisa de, por exemplo, quando o líder fala, né, que tá tudo errado, tá tudo estranho, você já consegue imaginar aquelas situações meio Lovecraftianas, saca? Do tipo, sei lá, construções meio piradas, né? Gravidade meio zoada. Fala. Não, cara, assim, existem algumas teorias malucas, mas é uma teoria, assim, sem nenhum embasamento na matemática, ou, na verdade, pouco embasamento na matemática, mas existem algumas teorias que dizem que a gente pode ter realmente universos paralelos e tal, enfim, mas é uma teoria muito incipiente ainda, enfim, a gente não tem nenhuma, obviamente, evidência disso. Aí dizem que a quantidade de universos paralelos que a gente tem são infinitos, né? E aí tem gente até que fala, se eles são infinitos e se eles reproduzem mais ou menos as possibilidades diferentes que poderiam ter acontecido aqui, e eles são infinitos, então qualquer coisa que você possa imaginar pode acontecer aconteceu em algum universo. Sei lá, por exemplo, tem algum universo paralelo que eu sou magro. Qualquer coisa é possível. Então, mas se isso for possível, não existe nenhum tipo de, digamos, possibilidade, até pelos conhecimentos que a gente tem de física hoje, de que você possa haver comunicação entre esses universos paralelos.
Ou a gente pode chamar de dimensões paralelas, não sei o quê. Aí já entra em outra questão, né, Igor? A comunicação, né? O que é a comunicação? É estabelecer uma conversa, vamos dizer assim. Estabelecer, literalmente, né? O que a palavra diz, uma comunicação, as pessoas se entenderem. Mas nada impede, seguindo essa ideia desses universos dividirem coisas comuns, tá? Vamos colocar aqui alguma coisa que todos eles poderiam dividir em comum: gravidade, ou, né, você pode extrapolar para uma coisa que, por exemplo, o Bahamut vai ficar puto comigo, mas você pode extrapolar para aquela explicação, né, que todo mundo usa sobre quântica, né? Você extrapola para uma série de coisas, religião, para espiritualidade, né? Todas são coisas que não se comunicam porque não estabeleceram regras, não estabeleceram uma conversa única, mas também não quer dizer que elas se anulam necessariamente. Ainda, né? Aquele lance que eu estava escutando, inclusive, no querido SciCast, que nós só conhecemos 4% do universo. Estudamos ele, queremos explicar ele. É uma coisa bem interessante também. Mas a gente consegue ver o efeito do restante, né? O efeito o efeito que ele provoca nos corpos ao redor. Quando eu falei comunicação, eu quis dizer realmente qualquer tipo de interação, né, entre esses universos paralelos. E eu acho que pela lei da conservação de energia, se houvesse algum tipo de interação, isso poderia ser percebido, por exemplo, em percepção da matéria e, de repente, determinado tipo de força gravitacional muito grande influenciando determinada galáxia, determinado corpo. E isso não foi observado. Agora, se a gente for partir para um lado assim mais filosófico, de será que algum dia algo assim poderá ser descoberto? Cara, é impossível a gente saber. Mas pelo que a gente conhece até hoje, não seria uma explicação plausível que, se por acaso houver universos paralelos, existe qualquer tipo de forma de interação entre eles, ou de um corpo passar de um universo para o outro universo, entendeu? Mas só para a gente não ficar debatendo meio assim vazio, mas, por exemplo, quem acredita, por exemplo, quem já viu, já sentiu, quem já teve a experiência com fantasma, shadow people, demônio, espírito, qualquer coisa, tipo assim, a pessoa, para ela, já tem essa comunicação. Ela já comprova por experiência própria que ela teve aquele tipo de comunicação. Tá entendendo? Então, para a ciência comprovar, estabelecer uma comunicação, como você disse, qualquer tipo de interação, para muitas pessoas essa interação é real. Agora, de onde ela vem, que é o lance. Colocando aqui a ideia que essa interação existe, algumas pessoas já experimentaram e elas têm essa origem de um mundo paralelo, um mundo que está junto com a gente, mas a gente não consegue, né, interagir, viajar para lá, porque a gente não tem esse alcance ou espiritual, ou tecnológico, ou mental. Aí vai saber de que forma você quer viajar para lá. Cara, mas aí é a mesma coisa dos antigos nórdicos falarem que eles sentiram a presença de Thor porque teve um trovão, um relâmpago vindo do céu e tal. É a impressão da pessoa, a nossa mente nos engana, enfim, é a sua percepção do mundo. E a nossa percepção do mundo é muito o que o nosso cérebro compreende do mundo ao nosso redor, ou do que o nosso cérebro interpreta, ou do que os sentidos captam. É algo muito limitado. Não dá para você pegar isso como essa descrição anedótica e usar isso como uma evidência de que algo assim existe, entendeu? A gente mudou de assunto completamente, hein? Mas tá legal. E vou te falar, concordo contigo, como que eu já falei outras vezes no programa, ao contrário de você, que já teve experiência de sair do corpo e não aceita a própria experiência, o máximo que eu consegui ver, que eu contei no último programa do Shadow People, foi o que eu acho que eu vi, né, na casa da minha sogra e tal, e isso eu até atribuo a qualquer outra coisa, menos ao fato especificamente real. Sim. Eu nunca tive essa experiência, então pra mim é bem vazio, sabe? Eu só tô dizendo que é uma possibilidade das pessoas que já têm essa experiência terem isso, entendeu? Então, eu tô deixando aqui aberto pra essas pessoas pensarem um pouco sobre isso. Com certeza. Vamos embora pros gelatos então, já que... Mais gelatos.
Vamos lá. Um avião, 1951, um avião de carga com 39 tripulantes, modelo C-124, da Força Aérea Norte-Americana, some do radar durante um sobrevoo do Triângulo. Atenta-se para o detalhe de que o modelo do avião em questão é um dos maiores do mundo. Deixa eu colocar aqui no Google, no Jugo. O que o Jugo tem a falar aqui sobre ele? Eu vou deixar uma imagem aí. Caralho, que bitela. Que bitela. É um puta de um avião, cara. Deixa aí pra vocês uma imagem. Se isso aqui é um avião, eu não sei mais o que é. Tudo bem que parece uma banheira gigante com asa, mas tudo bem. O Marine Sulphur Queen. Esse é um nome maneiro, cara. Esse é um nome maneiro pra porra de um navio, né, cara? Sulphur Queen? Sulphur Queen. Tá certo, é a rainha das águas. A rainha sulfúrica. O cara, que nome, parece nome de Gem. de Steven Universe. Esse aqui era nome de navio japonês. Cara, só um parênteses aqui, esse desenho eu tive que pedir pra minha filha me explicar, que eu não entendi a lógica desse desenho, mas fecha parênteses. Cara, é muito, cara, Steven Universe, cara, é que assim... Eu curti pra caraca, sim. Mas eu tive que explicar pra ela, eu pedi pra ela me explicar que porra é aquela no umbigo dos caras, ela me explicou, O Andrei adora esse desenho, filho. Cara, tô sempre... Não, pra mim é o Andrei, porque o Andrei usou um tempo como foto de perfil dele, né, do Steven lá, e eu olho pro cara, pra mim é o Andrei. Mas é igual, mas parece mesmo. Só falta ter um pouquinho mais bronzeado, né? Um pouquinho de bronze ali. Eu acho que não, né? Tu tá no bronze já bom. É isso, né, cara? Tu mira na Garnet e acaba acertando o Steve. Mas vambora. 1963, a gente tá falando desse cargueiro, vamos voltar, né? Ele tem 130 metros e ele sumiu com a tripulação de 39 homens a bordo. O bizarro é que nenhum de sinal de socorro foi enviado e nenhum destroço do navio foi encontrado. Cara, eu acho esse tipo de situação muito bizarra. Eu entendo o contexto de tempestade. Eu entendo, de verdade, assim. Mas, cara, nunca ser encontrado destroços e nem aviso é uma situação bem complicada, né? Eu não falo que isso é impossível, isso é mágico, mas, cara, é meio estranho, né, cara? É meio estranho. Por ser um navio militar, será que, de repente, as reais explicações e tal não foram... Roubaram o navio e botaram no desmanche. Então, não digo isso. Dinheiro. Olha o que o Rio de Janeiro faz com a cabeça das pessoas, né? Cara, a gente tá falando aí, ó, 1963, né? Um ano antes daquela crise dos mísseis, tá rolando Guerra Fria pra cacete. Às vezes era algum tipo de carga que eles não poderiam virar público, que estava sendo transportada, e aí o navio, de repente, teve algum acidente, o navio afundou alguma coisa, e aí eles ocultaram as informações da investigação. Não tem como você ocultar o sumiço de 39 pessoas, obviamente, você tem que dar notícia disso daí, porque, enfim, tem famílias e tudo, mas as reais causas e se foi encontrado alguma coisa ou não, pode ter sido escondido ali pelos militares. Mas Igor, vou até levantar uma ideia aqui, que é o seguinte: vai saber se essas pessoas tinham família. Vai ver que eles já estavam cientes que iam para alguma missão, que iam dar uma explicação que eles desapareceram, e meio que ficou por isso mesmo, né? Não sei, talvez. Porque essa tua ideia de eles, né, da galera simplesmente desaparecer por causa de alguma missão militar, é plausível. Tudo é plausível nesse setor norte-americano. Quando mais na Guerra Fria, isso aí não tinha problema de acontecer, creio eu, não. Desaparecer a galera, botar uma galera numa base secreta, botar uma galera, desviar a galera para outro setor, isso é plausível para mim. Cara, quando começaram a abrir os arquivos soviéticos, depois que a União Soviética entrou em colapso e acabou, quando começaram a abrir os arquivos e você ficou descobrindo coisa que, tipo, caralho, a gente quase teve guerra mundial umas 2, 3 vezes e não teve por pouco, você vê que, cara, realmente muita informação pode ser oculta das pessoas. E aqui eu não tô querendo ser conspiracionista, eu só tô querendo sair da explicação óbvia de afundou e pronto, entendeu? Tô querendo abrir minha mente para, de repente, outras possíveis explicações. Então, eu acho que pode ter sido realmente um naufrágio, alguma coisa. E aí, de repente, a real causa, por ter sido conter algum tipo de segredo militar, não foi divulgada. Com certeza. 1972. Ocorre o último caso com repercussão da mídia internacional. Anita, um cargueiro alemão
que dança muito funk até o... Mentira, de 20 mil toneladas e com 30... Eu vi chegando, cara, eu vi quando ele falou Anitta, eu falei, caralho, agora? Vai vir uma piada, né? 32 tripulantes somem sem também explicação. Isso é década de 70. Bem, isso é interessante. A gente falou aí um pouquinho dos bolsões de metano, né? Essa hipótese apresenta alguns pontos fracos que a gente está falando, né? Que mesmo reservas de metano aprisionadas em gelo existam, não foram até hoje descobertos reservatórios grandes o suficiente para tal, como a gente mesmo falou, né? Ondas gigantes e tempestades e por muito tempo vagalhões ou mais simplesmente ondas gigantes com mais de 30 metros de altura foram por muito tempo considerados como uma lenda e tiveram sua existência confirmada em 1995. Sua existência decorre de interações construtivas entre ondas somadas. Tem a questão da anomalia magnética, né? Alguns relatos eles falam sobre desorientação de bússola e a gente fala até pouco disso, né? Eu acho que tem alguma coisa, alguma manifestação ali que zoa magneticamente o local e você acaba perdendo o navio. Eu acho que se você é um avião ou se você é um navio e você tá com isso comprometido, é algo bem perigoso, né? Para uma região internacional, né? Para você saber para onde você tá indo. Né? Porque, porra, tu tá olhando pra frente é mar, tu olhando pra trás é mar, tu olhando pro lado é mar, fudeu, né? E aí? Sim, mas, por exemplo, Andrei, navio não explode porque você fica sem bússola. Você espera, você navega, quando você sair daquela área, você manda rádio, manda sinal, você recupera a bússola, a não ser que a bússola seja danificada de forma irreversível. Então, você pode trazer de volta. Depois de um tempo, você perdeu a estabilidade, perdeu a comunicação, perdeu os aparelhos, a não ser que você esteja no avião e o seu motor pare e você caia, um navio você continua navegando, daqui a pouco o lance volta, tá entendendo? Isso volta. Mas se você estiver numa tempestade que de repente o seu navio é jogado por uma outra direção, talvez não, mas eu concordo, isso faz mais sentido em relação ao avião. Mas em relação a essas anomalias magnéticas, eu estava olhando no site do Skepticism, né, um site que tem aqui nos Estados Unidos, que eles pegam algumas dessas teorias e os caras tentam ir atrás das explicações e tal, muito interessante. E o cara falando sobre essas anomalias magnéticas naquela região do Triângulo das Bermudas, ele diz que no passado realmente havia alguma coisa ali, que algumas bússolas de navios ou aviões que navios que passavam por ali, elas acabavam apontando não para o Polo Norte magnético, mas desviam um pouco, mais voltado para o Polo Norte real. Não sei até que ponto isso é verdade, mas eles falam que isso daí parou de ser constatado a partir do século... na verdade, as últimas vezes que isso foi constatado foi no século XIX. Então isso não explicaria esses desaparecimentos do século XX. Sim, com certeza. Tem também aqui algo que com certeza o Igor vai gostar bastante, que são OSNIs e bases alienígenas no fundo do oceano. Objetos submarinos não detectados, né, os OSNIs. É a teoria que se baseia nessa coisa de meio aquasta, né, escondido embaixo d'água do triângulo, né, servindo como ponto de controle, e até mesmo Atlântida são supostas aí teorias que colocam para esse tipo de fenômeno. E aí, vocês levam alguma, sério? Aquaman, cara. Aquaman, olha aí, ó. Estamos fudendo com os mares, isso aí é verdade. O que você acha, Rafael? Não sei, eu já até levei em consideração uma vez uma teoria sobre uma criatura marinha. Mas depois que eu... Isso, porra, era muito mais jovem. Depois que eu ainda acreditava em Monstros do Lago Ness nessa época. Então, depois que eu fui crescendo, até essa possibilidade eu descartei. Eu acho mais... Porra, por incrível que pareça, eu acho muito mais racional uma anomalia magnética especial dessa região, algo que afete exclusivamente essa região de uma forma única. Ou vou jogar aqui a minha favorita, que são OVNIs. OSNIs, que pra mim é a mesma coisa. O momento que ele tá, se é no alto ou se é dentro da água, porque a maioria dos OSNIs voam em relatos. Então é isso aí. Rafael cada vez mais cético, hein? Olha aí, ó. Olha aí. Olha, o cara me chamou de cético porque eu acredito que são OVNIs. O que ele tá querendo de mim? Eu tô falando da parte
Eu tô falando da parte do monstro do Lago Ness. Ah, não, pô. É modo lá. Cara, eu acho. Eu até acredito que um dia possa ter existido, mas não tem mais, não. Já tem muito tempo. Cara, falando de OVNI, eu acho mais fácil ser o Cthulhu, cara, na boa do que OVNI. Não tem muito cabimento. A galera tenta enfiar, tem qualquer coisa, né? Qualquer coisa, tipo. O Reino Unido saiu da União Europeia. Pô, alienígena. Os caras são reptilianos, não sei o quê. Cara, sempre os caras tentam enfiar em tudo. É incrível. Olha, uma das teorias também, ela é interessante, que são as famosas linhas de lei. Vou dar aqui um resumo, até porque eu acho que a gente merece fazer um cast só sobre essa questão de linha telúrica, né? Esses pontos energéticos, etc. Esse é aquele lance dos pontos energéticos que eu tava comentando antes. Sim. As linhas de lei, pra quem não sabe, são supostas linhas de forças magnéticas que circulam o planeta todo e exercem alguma força magnética, né? Esse fenômeno, essa teoria foi proposta pelo arqueólogo Alfred Watkins, né? E apesar do Watkins nunca ter atribuído esse significado para as linhas, muitas pessoas, especialmente ocultistas, desenvolveram o seu estudo através delas. E o engenheiro Sir James Churchward publicou em 72 um trabalho intitulado Os 12 Cemitérios do Diabo ao Redor do Mundo, no qual a gente fala aí, a gente vai falar mais pra frente, onde se localizariam, né, 12 pontos críticos que teriam esses tipos de fenômenos de desaparecimento. Acho que a gente pode falar mais um pouco sobre isso naquele momento. Mas é isso aí. Quando ele fala, não acredito que nós estamos, ou algo do gênero assim, é tipo, não estamos aonde, meu caro? Onde assim? Que lugar tu tá, sabe? Onde você viu? O passado, o futuro? Atlantis. Olha aí, ó, o Igor aí, ó. Pode ser, cara. Pode ser também. Coisa temporal aí também, né? Tipo, um warp zone temporal, buraco de minhoca em cima do Triângulo das Bermudas, né? Não sei, vai saber, né? Vai saber. Enfim, né? A gente falou um pouquinho sobre um pouquinho de tudo. A gente com certeza acabou deixando alguma coisa de fora, mas acho que a gente deu bem um apanhado geral sobre os mistérios do Triângulo, né? Igor, eu queria que você desse suas conclusões e que você desse a sua teoria do que estaria acontecendo. Manda bala. Bom, eu acho que muita coisa do que é relato, incluindo esse diálogo aí, se eu não me engano, esse diálogo ele tá lá no livro do Charles Berlitz, né? E muitos desses relatos, eles são relatos ficcionais. Não há nenhum tipo de documentação ou evidência ou nada de que, por exemplo, alguns navios ou aviões existiram, ou no caso, por exemplo, desses voos que eles realmente existiram, não há nenhum relato desses diálogos, mas eles estão no livro do Berlitz, em outros livros de outros autores. Então muita coisa são coisas da ficção que as pessoas acabam achando que são fatos que aconteceram. Então, para mim é o seguinte, essa região ela é uma região onde há o maior número de navios, né, no mundo, né, o maior tráfego de navios. Há também um tráfego aéreo intenso nessa região. Então, ela, como o Rafael falou, ela tem uma probabilidade maior de ter mais acidentes do que outras regiões com menos fluxo de navios, simplesmente porque passam mais navios lá. Estatisticamente falando, a quantidade de acidentes ou de desaparecimentos que há nessa região, ela é, na verdade, até inferior a outras regiões do globo, se você considerar proporcionalmente falando, por causa do fluxo. Na verdade, é muito inferior. Então, para mim, não há nenhum mistério, na verdade. São desaparecimentos que acontecem. Muitos desses desaparecimentos que acontecem, a gente não tem uma explicação, porque não há nenhuma evidência, não foi feita uma determinada investigação depois, porque é um custo muito alto, né, para você fazer esse tipo de investigação no mar. E aí, o fato da gente não ter uma explicação não quer dizer que qualquer explicação maluca se aplica àquilo. Simplesmente quer dizer, não foi feita a investigação, não tem como ser feita a investigação a respeito deste caso. E aí, Rafael? Quando a gente tá falando sobre custos de desaparecimento de navios militares, tem duas coisas a se pensar. Uma, talvez realmente os militares não estejam dispostos a gastar dinheiro para procurar um navio, uma tripulação que é militar, e o povo não vai necessariamente ficar comovido, assim como ficaria com uma tripulação civil, se fosse um navio de cruzeiro ou um avião, né, um avião normal. Então, assim, a comoção de desaparecer um navio militar, concordo que
bem inferior do que a comoção gerada pelo desaparecimento de um navio de cruzeiro, um avião normal, né? Eu esqueci como se chama um avião que carrega pessoas, avião civil, enfim. Mas eu não consigo ignorar o fato de desaparecer sem deixar nada boiando, sem deixar um corpo flutuando, sem nada chegar em praias, sem informações chegarem às famílias. Então é complicado, as coisas desaparecem, ok, pessoas no mundo desaparecem, explicação todo ano, sempre, ninguém se importa, é um fato, mas desaparecer completamente assim, em vários casos, mesmo que sejam poucos casos proporcionalmente falando, eu ainda acho muito esquisito, muito fora de um padrão, sabe? Porque a maioria dos casos que vai, pelo menos a maioria dos casos que eu acho que vão passar a existir pelo mundo, eles têm alguma explicação. Mesmo que a explicação demore 2 meses para aparecer, vai aparecer alguma explicação. E esses casos, no geral, não deixam essas explicações surgirem. Exatamente. E assim, cara, eu vou dar uma teoria bem louca, assim. Eu não acredito, não sei se eu acredito nessas teorias aí telúricas, de linhas energéticas, etc. Mas eu achei interessante. Eu gosto daquelas teorias que, por exemplo, isso tem a ver com o Triângulo das Bermudas, que, por exemplo, você descobre lá na Europa, por exemplo, um templo bárbaro que virou druídico, que aí chegaram os romanos, destruíram tudo, aí colocaram o templo romano no exato ponto que era o templo bárbaro. Aí, hoje em dia, é uma igreja. Então, tipo assim, em teoria, as pessoas da antiguidade sabiam que tinham ali alguma coisa mística, misteriosa, ou pode ser simplesmente uma região ali cultural e as pessoas estariam dispostas a acreditar em qualquer coisa mística, então as pessoas colocavam ali por causa disso. Mas enfim, eu gosto um pouquinho dessas teorias da conspiração. Então, eu gosto um pouquinho dessas teorias. E assim, o meu believer de 16 anos, que procurava na internet sobre esse tipo de coisa, cara, ele fica muito... sei lá, é uma sensação muito gostosa de estar revivendo um pouco disso tudo. Então eu gostaria de dar uma teoria muito louca, diferente do que eu tava fazendo até agora. Cara, eu acho que, assim, a gente vive na realidade, a gente vive aqui nas 3 dimensões. Não quer dizer que pode ter ocorrendo algum bug, não como se fosse realmente uma Matrix tecnológica, mas sei lá, cara, nível de percepção, alguma coisa ali tá se juntando, alguma região esquisita, algum ponto no universo, né, que acompanha a gente, que esteja sendo gerado naquele ponto da Terra. E, cara, sei lá, cara, que se não tiver indo pra outra dimensão, tá sendo derrubado por essa força mágica, mística, telúrica, maluca. E eu acho que eu vou ficar com essa teoria, porque eu acho ela interessantíssima, eu acho ela bacana, mas claro que também meu lado cético, acho que é mais uma questão de percepção, né, um pouco, né, arraigada ali pela década de 70, que o pessoal queria muito acreditar nessas coisas. Então eu vou ficar aqui nesse meio a meio. Eu gosto das 2 teorias. Então é isso, a gente termina aqui em mais um Mundo Freak Confidencial. Deixa eu só fazer uma observação. Vamos ver esse programa sobre o Triângulo do Dragão. Tem coisas mais legais lá. Olha aí, ó. É isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a participação do queridíssimo Rafael Jacob. Opa, é sempre um prazer. Mesmo quando você fala que está me enchendo de saco, é sempre um prazer gravar e é só chamar. Olha aí. Temos aqui também agradecimento ao queridíssimo Igor Alcântara. É isso aí, muito obrigado. É sempre realmente muito legal participar. Eu gosto de fazer esse papel do cético chato e tal. E é isso aí. Sempre convide e compre meus livros. Me ajudem a ficar milionário. Ô Igor, você está falhando. Você está falhando em seu papel de cético chato. Você é o cético mais querido do Mundo Freak. Tem outros queridos, mas você é o cético especial. E enche a barra de especial, a gente invoca você. Cara, eu não sou o meu cético favorito, então... Ai, meu Deus. Olha, agora os fanboys do Igor Alcântara vão ficar lá nos comentários. Ei, meu Deus, que saudade do Igor. Ih, meu Deus do céu. Fora Lucas Balavinucci. Eu quero Igor de volta. Né? Mas aí, todo mundo tem espaço aqui, todos os tipos de ceticismo, né? Beijo, Marcelo Guaxinim, amamos vocês da mesma forma. E até o próximo programa.